Para quem não me conhece, eu sou Cibele Paranhos, sou fisioterapeuta, formada há 10 anos, inclusive faço 10 anos no dia 8 de setembro. Gente, eu tô mega feliz. Por que essa felicidade toda? Ai, obrigada, Di. Por que essa felicidade toda, gente? Porque fazer 10 anos na fisioterapia é algo muito especial. Eu tive um momento na minha vida em que eu titubeei se eu continuaria na fisioterapia por um fator específico que foi dinheiro. Eu trabalhei numa empresa onde todos os nossos colegas teve um certo tempo sem receber e eu não estava conseguindo enxergar a alternativa naquele momento, eu estava me sentindo extremamente presa e cheguei em casa muito triste, muito arrasada, falando para minha mãe que eu ia trabalhar com vendas de uma marca, ia ser coordenadora, supervisora, tudo que assinasse minha carteira, que eu trabalhasse com beleza, porque eu ia vender. E minha mãe, naquele momento que ouviu o meu relato, foi muito legal. Minha mãe é uma criatura de traços muito fortes e de opinião muito forte. E era tudo que eu precisava naquele momento, sabe? Era ouvir o que minha mãe disse. Minha mãe falou, olha, eu não me acabei de trabalhar durante anos para te formar. E para simplesmente você, nesse momento da sua primeira dificuldade, eu tinha 3 anos de formada, mais ou menos, na sua primeira dificuldade como formada, você desistir da sua carreira e simplesmente achar um trabalho tão simples que qualquer um pode fazer. E mais do que isso, porque eu sei que você é apaixonada pelo que você faz e você precisa aprender a enfrentar a sua dificuldade e achar o seu caminho. E eu chorei muito naquele momento, sabe? Porque tá muito difícil, era muito complicado. Às vezes a gente vive alguns momentos, né, na carreira em que a gente para e pensa. Graças a Deus eu só tive um momento e minha mãe me tirou rapidamente, me deu um chacoalho, disse, vamos parar com essa conversa. E por que essa live de hoje ela é tão importante? E eu venho aqui para o Instagram para falar com os meus colegas, que é como a gente direcionar, como a gente pode fazer para melhorar o nosso faturamento, o que a gente pode fazer, e algo que eu não sabia na fisioterapia. E se você não sabe, comenta aqui também, não sei. Eu não sabia entender o meu custo, eu não sabia entender como que uma técnica que eu fiz, em quanto tempo eu tenho esse retorno, qual é o parâmetro, não me ensinaram nada disso na faculdade, não me ensinaram nada disso na vida, né? E eu fui aprendendo com meu marido, que é meu sócio, e que já tinha uma visão de negócio e de mercado, e que, graças a Deus, resolveu investir em mim, né? Resolveu me mostrar que existia a luz. E eu saí daquele estágio de raciocínio, achando que a fisioterapia era o max da pobreza, para entender que a fisioterapia pode me dar dinheiro, pode me dar retorno, tá? Então hoje eu vou virar ali pro meu quadro, hoje eu tô em casa, e desde sexta-feira eu não trabalho mais. Foi algo que eu planejei, 10 anos da minha vida eu planejava não trabalhar dia de sexta. Eu posso até trabalhar sábado, mas sexta não mais. Exceto quando eu dou aula. Mas se for necessário, volto com todo prazer, volto com todo objetivo e direcionamento da vida. Então, para você que tá aí hoje, você vai entender como é que você sabe se um curso vai te dar o retorno financeiro, quanto que é, como que a gente calcula isso, em quanto tempo, como que a gente calcula o tempo de atendimento e quantos pacientes a gente precisa para poder fazer esse direcionamento, tá? Entender o custo de cada técnica, então vou falar um pouquinho abertamente. Eu vejo muito que as pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro. Criatura, enquanto você tiver dificuldade de falar com dinheiro, você não vai saber cobrar, você não vai conseguir passar o seu preço para o seu paciente. Porque se você não entende isso, se você não se enxerga dentro desse produto, você não vai conseguir cobrar o valor que você precisa, tá? E eu entendi isso na vida empresarial. Hoje eu consigo tranquilamente cobrar R$ 430 pela minha hora,
pelas ferramentas que eu posso utilizar, a cobrar 230, a dar o meu preço sem necessariamente estar vinculado com uma hora, tá? Uma hora ou algo do tipo. Ele paga por mim, ele não paga mais por técnica específica. Então, se você quer aprender, eu estou aqui para te ensinar e aproveita e envia aí esse aviãozinho, ó, para quem você acha, para aquele físio que tá desestimulado, que tá triste, que tá achando que a fisioterapia não dá dinheiro, que não há recursos, que não há forma, que é tudo a misericórdia. E isso, gente, faz toda a diferença nesse processo, tá? Então, vamos lá. Vou virar aqui pro meu quadro, que hoje eu estou de quadro, e estou sem meu paciente que dorme o atendimento inteiro. Mas estou com o meu quadro, tá? E essa live é muito especial porque reflete esses 10 anos que eu faço no dia 8, quarta-feira que vem. E é muito especial e eu tenho muito a agradecer, já começando, a minha mãe e meu marido por serem, né, essa base que foi e por não me deixar desistir realmente da fisioterapia. Eu chego e me emociono quando eu falo disso porque não é fácil a gente persistir e trabalhar com o que a gente gosta e fazer o que a gente gosta e ama. E é por isso que um dos meus objetivos de vida é de verdade, incentivar fisioterapeutas a acreditar na fisioterapia, a sentir e entender que a fisioterapia pode sim dar um retorno financeiro, pode sim realizar o seu sonho, né? Eu sou extremamente chorona, quem me conhece sabe do quanto que eu me emociono em falar disso. E acho que hoje tá mais perto dos meus 10 anos. Se preparem, porque a live de segunda, de terça, de quarta, a criatura aqui possivelmente vai estar extremamente emocionada. E era algo que eu ouvia o tempo inteiro, sabe? Que a fisioterapia não ia dar dinheiro. Minha mãe morria de medo que eu morresse de fome. Então achava que eu tinha que fazer um concurso público. Não era mãe, ela tá aqui, inclusive. Ela tá aqui vendo isso. E eu vi que quando você aprende e entende o que é essa relação da fisioterapia, na fisioterapia, faz toda a diferença. E hoje, o meu método online, ele consegue passar isso para os fisioterapeutas. Além de muito embasamento, além de direcionamento, ele consegue preparar o fisioterapeuta para como direcionar o seu paciente do Instagram para o atendimento, a como entender a parte de tributação. Nossa, como dá trabalho isso, né? Fazer o fisioterapeuta entender o que é tributo, como que acontece, era algo que eu não sabia, não sei e venho aprendendo o tempo todo. Então, essa live, não ache que eu estou olhando de cima para dizer a você o que deve ser feito. Não, eu estou no mesmo caminho que você e por isso me emociono constantemente ao falar de dinheiro, ao falar de fisioterapia, porque foi um tabu e é um tabu na minha vida. Então, a cada momento eu vou desconstruindo esse tabu e entendendo que não é bem assim, que eu não preciso me matar de trabalhar, que eu tenho que ter direcionamento, né? Que eu tenho que saber o que eu quero e entender como ter essas ferramentas, tá? Essa senhora aí que está falando linda é a minha mãe. @tamo juntas, mas você tá demais, hein? Criatura mamãe paranhas, você tá demais. Vamos, que agora eu já chorei, já me emocionei, já comecei a live hoje, assim, muito, muito, muito doida. E vamos lá, eu quero que você entenda por que essa live é uma oportunidade, eu quero te ajudar a dar um direcionamento na sua carreira ainda mais e como a gente pode fazer isso na fisioterapia, tá? Inclusive como eu disse, eu não estou olhando de cima, de alguém que já conseguiu. Eu estou olhando de aqui, ó, igual para igual, de alguém que quer direcionar e que quer transformar isso aí. Beleza, Mari? Tava sentindo sua falta, achei que você não vinha hoje. Olha, é sério. Você merece um prêmio, Mari. Eu tô pensando aqui que prêmio que eu vou te dar. E quem fica até o fim, quem tá em todas as lives aqui, eu vou pensar em um prêmio, Mari. Escuta aí que eu tô pensando, porque faz toda a diferença. Você tá conseguindo entender
Você tá conseguindo entender esse processo, tá? Então, tava te esperando aqui. Não comecei a live porque você não tinha chegado, Mari. Fala sério. Vamos lá, vou virar aqui. Virei aqui pro meu quadro. E vamos lá. Gente, o que geralmente... Eu tô com 2 pilotos na clínica e 2 pilotos em casa. Esse quadro tá aqui na minha casa. O que geralmente o fisioterapeuta faz logo que se forma e que fica completamente perdido? O fisioterapeuta, vou colocar ele aqui, ó. Físio. O físio, ele se perde num processo. Primeiro, ele vem de uma crença limitante de que dinheiro não é possível e é algo completamente difícil para se chegar. Então, logo quando se forma, nós, fisioterapeutas, saímos daqui completamente perdidos da graduação e fazemos 555 cursos. Então, ele acha que o caminho que ele vai traçar é o curso e vários cursos. Então, ele vê o que está dando mais dinheiro e ele investe naquilo ali. Ele faz vários cursos ao mesmo tempo. Peraí que faltou a luz virar pra cá. Ele investe em vários cursos ao mesmo tempo para tentar chegar num valor específico. Então, qual é o sonho do fisioterapeuta recém-formado? O meu sonho como fisioterapeuta recém-formado era me sustentar. Então, era ter dinheiro que eu pudesse me sustentar, que eu tivesse um carro, né? Esse era meu objetivo inicial. Só que quando eu comecei na fisioterapia, eu já tinha entendido que eu precisava de curso. Mas eu precisava de um curso que me desse isso aqui, ó. Que me desse um carro, que trocasse o meu carro, porque meu carro não tinha ar-condicionado, então meu objetivo é esse, e que me sustentasse, tá? E aí eu vi que eu era muito cara, inclusive obrigada mamãe por ter me sustentado todo esse período. E aí, o que eu tinha já quando eu me formei? Eu tinha uma pós-graduação concluída, então eu já tinha um nicho, eu já tinha uma área de mercado que eu tinha afinidade para trabalhar. Então, que eu gostava, né? Vocês já devem ter visto aí vários vídeos meus falando desse processo. Então, a primeira coisa que o fisioterapeuta precisa, antes de fazer um curso, é saber onde, durante a graduação, está o mercado, está o nicho dele, o que ele gosta de trabalhar. Então, a minha área era intitulada como ortopedia, tá? E aí, o que eu pensei? Se minha área é ortopedia, eu tenho que fazer um direcionamento para gerar resultado na ortopedia. O que eu aprendi durante a minha graduação que me dava ferramentas para trabalhar na ortopedia? Técnica de Jones. Técnica de Jones é uma técnica de compressão para ponto gatilho. Na minha pós-graduação, eu aprendi uma técnica chamada de stretching e energia muscular. Certo? Então, já que a minha área seria ortopedia, eu fui ver quais ferramentas eu tinha para gerar resultado na ortopedia. E essas eram as ferramentas que eu tinha: Jones, stretching e energia muscular. Vamos ver. Então, recém-formada, eu fui atender em um lugar onde eu atendia 70 pacientes no turno, o turno da manhã. E quais eram as ferramentas que eu tinha para atender esse paciente? Jones, stretching e energia muscular. Sendo que Jones eu tinha atendido na faculdade. Então, aprendido na faculdade. Eu aprendi técnica de Jones na faculdade. Eu paguei quanto? 0. Paguei nada. A técnica de stretching de energia muscular. Então, stretching mais energia muscular. Eu paguei por mês R$400. Certo? Só que tinha um grande problema, porque eu tinha uma quantidade de pacientes por dia, que são 70, eram 70, e
na minha cabeça, para que eu galgasse mais, para que eu recebesse mais, eu precisava gerar resultado. Só que com o Jones, apesar de não ter pago nada, eu tinha que ficar com um paciente, observe que eu tinha 70, eu tinha que ficar com um paciente no ponto gatilho, então eu tinha que ser certeira. Se eu quisesse liberar, gerar amplitude de movimento para o meu paciente, eu tinha que saber, na avaliação mega rápida, porque com 70 pacientes não dava para eu fazer uma avaliação minuciosa e direcionada, eu tinha que escolher e saber dar um X para ficar 90 segundos naquele paciente. Era o meu tempo máximo quando se falava de técnicas de intervenção manual com o meu paciente. Então eu tinha que acertar e tinha que ficar 90 segundos. Só que você sabe, físio aí, criatura que tá aí comigo, que esses 90 segundos não tem como ser em uma estrutura. Para que eu gere resultado, para que eu diminua a dor do meu paciente, possivelmente eu vou precisar de vários segundos associados ao meu paciente, beleza? Então, eu ia para o stretching. O stretching é uma movimentação rítmica. Então, eu vou ali, ó, movimentando, até ganhar amplitude de movimento, beleza? Bom, eu paguei R$400 por mês para aprender a técnica de stretching e a energia muscular, lembram, né? Então, era um investimento que eu fazia todo mês. Só que, no meu investimento da minha pós, os meus R$400 mensal, eu aprendi que eu tinha que ficar com um paciente até gerar o resultado. E aí era que morava a grande confusão lá no setor da fisioterapia. Porque dizia, ai, a doutora ficou 90 segundos com um e comigo ela não tocou. Mas o meu objetivo, e passado isso na avaliação com os meus pacientes, era gerar resultado. Então eu não tinha como, não me preocupava essa relação de, ela não me deu atenção, ela me deu menos atenção. Isso aí sempre gera. Era gerar resultado. Só que o que acontecia? Eu não tinha o tempo suficiente para conseguir fazer com esse paciente. Porque para que eu achasse essa musculatura, para fazer o stretching, a energia muscular, eu tinha que palpar, eu tinha que ver o movimento. Então isso me gerava uma perda de tempo e uma alteração no resultado com o meu paciente, tá? Só que eu já tinha, logo quando eu comecei a atender esses pacientes, eu já tinha formação no Dry Needling. Eu fiz a minha formação, eu me formei em setembro de 2011, e em novembro de 2011 eu fiz a minha formação, que foi a melhor formação da minha vida, porque me possibilitou ganhar dinheiro. E aí, o que eu fui entender? Eu fui entender que esses 70 pacientes, isso quando eu cheguei na clínica, era a média de 20 pacientes por turno, tá? Esqueci de falar isso. Uma clínica aqui na região metropolitana de Salvador, que atendia um grande fluxo de fisioterapia convencional, por planos de saúde e particular, pouquíssimo, mas eu tinha 20 pacientes. E em 2, 3 meses, eu fiquei 4 meses lá, eu cheguei a 70 pacientes. E aí o que acontecia? Eu comecei a utilizar o agulhamento a seco. Eu tinha dois estagiários, naquela época tinha um curso que me dava um direcionamento para gerar resultado. E aí eu fui entender qual era o meu custo. E eu comecei a investir. Nessa época eu ainda não sabia especialmente como fazer, mas eu queria gerar resultado e eu ganhava por quantidade de paciente. Então, eu tinha que ter mais pacientes. A minha conta foi essa. Se eu quero me sustentar e se eu quero trocar meu carro, eu me formei em setembro e a minha meta era trocar meu carro em janeiro, tá? Então, porque eu precisava de um ar-condicionado. A minha meta da vida era essa, um ar-condicionado e uma direção hidráulica. Porque eu chegava nos lugares para fazer atendimento a domicílio, eu tava com tanto calor que eu várias vezes saía com a barriga aparecendo, de tão suada que eu tava. E para fazer as manobras, o carro era muito pesado, mas agradecendo super a mamãe Paranhos por ter me dado esse carro, sempre. Mas a minha meta era em 4 a 5 meses ter a possibilidade de trocar o meu carro e manter isso aí. Então eu tinha que aumentar a quantidade de pacientes gerando resultado. Esse R sempre fez parte da minha vida.
gerar resultado para esse paciente. Então, não tinha nenhuma proposta disso lá no setor que eu atendia, eu levei a minha caixa de agulha. E aí é que mora o segredo. Hoje, uma caixa de agulha com 100, eu trabalho com caixa de mandril individual, então eu compro uma caixa com 100 agulhas, custa em média aqui na Bahia, em Salvador, Bahia, R$32, certo? Além da caixa de agulha, vou botar aqui do lado, além da caixa de agulha, eu precisava de luva, eu geralmente uso um par, ou uma mão só de luva, então eu precisava de luva e precisava de algodão, certo? E eu queria fazer meu nome na cidade, eu queria gerar resultado para que isso aqui embolasse. E eu queria que o povo fosse me procurando, que eu quero Cibele, porque Cibele gera resultado. Então tinha dias na semana que eu não tava, era um outro colega, e um dia que eu tava. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei a minha caixa de agulha, investi os R$32, tá? Nessa época que eu acho que meu primeiro faturamento eu ganhei R$600. Eu trabalhava 3 dias na semana. E saí de lá ganhando R$4.000. Certo? Não ganhava por valor de código, não ganhava por nada disso. Era pelo volumão, então era somado lá. Porque nessa época eu não entendia de tributação, não entendia de nada mais. E aí, eu fiz isso aqui, ó. Comprei o meu material e comecei a utilizar nos pacientes que precisavam de atendimento para. Especifiquei. Peguei o meu mercado, que era ortopedia, que tinha muita gente, e fiz um subnicho dentro da clínica. Pacientes que precisam de amplitude de movimento, que precisam ganhar ADM, todos eles vão receber agulhamento. Então, eu já comecei dizendo desde a avaliação, o senhor chegou aqui, o seu quadro é cinesioterapia, é a parte motora, é a parte de fortalecimento, então o senhor não vai ficar comigo especialmente, o senhor vai ficar com a estagiária, porque eu vou dar mais atenção aos pacientes de ganho de amplitude de movimento. E aí, o meu foco em seguida era pós-operatório, porque eu trabalhava num lugar que simplesmente tinha um núcleo de cirurgia em cima. Então, todos os meus pacientes de joelho, nossa senhora, de ombro, era esse meu subnicho. Então, eu comecei a pegar esses pacientes e utilizar aqui o agulhamento a seco. Então, quantas agulhas eu utilizava? Vou botar R$30 aqui, 60 centavos. O meu custo era 60 centavos da agulha, mais a luva, que era da empresa, algodão para fazer asepsia após ou antes. Saiu R$60, ó. Vamos colocar aqui certo. 60 centavos era o meu custo. E aí, eu botava do meu bolso, porque eu estava fazendo o teste, eu tinha os parâmetros de quantos pacientes eu tinha, depois a empresa passou a comprar a agulha. Eu fiz isso por um mês, menos de um mês. E aí eu comecei a gerar resultado. Gerava resultado, ganhava amplitude de movimento, esse pós-operatório ele voltava para o médico. Quando ele voltava para o médico, a criatura dizia, caraca, nossa, quem é a fisioterapeuta que está te atendendo? O que ela fez? Eles diziam, no meu pós-operatório, ela conseguiu fazer o ganho de amplitude de movimento, diminuiu minha dor e por isso acelerou. Eu já estou na fase de fortalecimento. E aí, eu comecei a ter um fluxo de paciente, gente, enorme. Mas era muita gente. E aí, meu fluxo aumentou, meu valor aumentou. Eu comecei a faturar de R$600 a R$4.000. Essa estratégia foi dentro de um setor de fisioterapia. Então, o que muitas vezes acontece com o fisioterapeuta, e aí você vai dizer, Cibele, é o ideal? Você está dizendo aqui para tudo o Brasil. Paran está dizendo que o ideal é atender 70 pacientes no turno. Não, eu não estou te dizendo isso. Hoje eu atendo um paciente por hora ou um paciente a cada meia hora, que eu não vou fazer essa referência aqui, tá? Mas eu estou dizendo, se o seu momento que você está vivendo dentro de um núcleo de ortopedia, que você precisa aumentar o seu faturamento, você tem que ter ferramenta específica. Então você vai investir em curso que gere mais técnica manual, sendo que o seu momento, nesse momento, não é o momento.
você não tem condições de aumentar, você quer fazer um nome, você quer que os médicos te conheçam pelo pós-operatório, você quer aumentar o seu fluxo de dinheiro, cara. Então não dá para você sair investindo em técnicas que você vai levar 1 hora com o seu paciente. No momento em que você sair desse nicho aqui da ortopedia, do atendimento com vários pacientes, aí é o momento de você investir em cursos que gerem muito mais resultado com a terapia manual. Mas eu estou te dizendo que se o seu nicho nesse momento é ortopedia, e se você está trabalhando na física convencional, e se você está atendendo muitos pacientes, você vai ter mais pacientes e isso vai gerar um nome, isso vai gerar um burburinho, tá? E o que mata físio pela boca é isso, cara. É não ter paciência de criar nome. Vejo isso na minha clínica o tempo inteiro. Fisioterapeuta quer agenda cheia, mas não quer fazer um trabalho para agenda cheia. Não quer trabalhar na base. Aonde é a base? É a ortopedia. É ali que faz a diferença. Então, no momento que eu comecei a agulhar, os pacientes me queriam. Eu já tinha 2 estagiários, eu dava conta, não parava, era a manhã inteira sem parar, porque eu estava gerando resultado. E aí, com o resultado, eles começaram a bancar a agulha, né? Eles começaram a trabalhar dentro desse processo. E foi. E aí eu falei, eu quero um percentual maior. Eu quero um percentual maior porque eu tenho um parâmetro aqui de estatística, meu marido é estatística, na época era meu namorado, conseguiu me ajudar com isso aqui. E aí eu fui até o diretor médico falando, eu quero mais o percentual, tá? Nesse período. E aí houve a negativa. Não vai ter porque fisioterapeuta igual a você, eu tenho várias. Isso foi no dia do meu aniversário. Nunca mais vou esquecer. Janeiro de 2012, se minha mãe estiver aí, ela vai lembrar. Eu voltei chorando com meu carro novo. Claro, né? Já tinha condições. E aí voltei chorando, me acabando, porque eu tinha aumentado o faturamento, eu tinha gerado paciente e eu fui demitida porque eu queria um percentual a mais. Na verdade, naquele momento eu vi que eu estava certa, eu estava gerando tudo certo. Eu estava na ortopedia, eu estava gerando um fluxo, eu estava aumentando, mas eu não estava trabalhando com parceiros diretos, né? Eu não estava com gente que chegava junto de mim, que valorizava. Ou seja, na verdade eu não queria só um percentual, eu queria que alguém acreditasse em mim e falasse, vamos criar mais isso, vamos fazer isso. E não houve. Que bom que não houve. Que bom que não houve porque eu tomei um outro rumo, eu direcionei a minha carreira de outra forma, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer é que se eu não tivesse feito a ferramenta adequada, eu não teria uma saída. E eu vejo muitos fisioterapeutas fazendo um caminho que vai se perder, tá? Que é investindo 500 em curso, tá? Sem ter uma ferramenta direta. E por que o Dry Needling acabou se tornando uma ferramenta extremamente procurada no mundo inteiro? Sabe por quê, criatura? Para você que tá aí, porque o agulhamento a seco, ele tem um baixo custo e ele tem um altíssimo resultado. O tempo mínimo para que a agulha gere resultado de liberar a musculatura é simplesmente 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Entenderam por que eu saí de 20 para 70? Então, qual era o meu nicho do nicho do nicho? Era pós-operatório. Porque eu queria que os médicos da cirurgia vissem reabilitação e me encaminhassem mais paciente. Tá? Então, isso aqui, caracteriza uma ferramenta. Tá? E eu me lembro que nessa época, em 2012, houve um boom do kinesiotape. Todo mundo queria cobrar pelo kinesiotape, queria fazer kinesiotape a rodo. Só que o kinesiotape tinha um custo muito alto, porque só tinha marcas internacionais, e a galera começou a se perder aí. Começou a cobrar a aplicação do kinesiotape. Só que o kinesiotape não é tratamento, é um coadjuvante, é um auxiliador. E o agulhamento a seco, se ele é um tratamento, o agulhamento a seco tem 21 anos de pesquisas científicas que te mostra antes e depois de ganhos, mas ele é uma ferramenta, por isso que deve estar na mão do fisioterapeuta, sim, pode estar na mão de quem quiser. Mas no fisioterapeuta ele é uma ferramenta que vai dar celeridade dentro do nicho que você tiver, tá? E aí, eu não estou falando que ele substitui a terapia manual. Eu estou dizendo que é para você criar o seu nome dentro do nicho que você tá
tirar esse paciente daí para chegar onde você quer. A minha meta era atender menos e gerar mais qualidade. E aí, a gente vem, por exemplo, para a galera que cobra liberação miofacial, né? Agora gerou, o mais famoso que a gente tem é a liberação miofacial, né? De fáscia, beleza. E aí, o que acontece? Hoje o profissional ele consegue ganhar mais, então eu vou botar aqui em média R$100 uma liberação miofacial e esse fisioterapeuta ele atende 1 hora, porque por convenção chegou à conclusão de que no Brasil nós vamos vender tempo. E aí eu fiz meu DO ano passado com professores franceses e lá na França, na osteopatia, ele não cobra por hora. Por quê? Ele diz que o paciente ele não deve pagar. Você vai no mecânico, quando você vai no mecânico, você deixa seu carro, ele vai calcular a quantidade de horas que seu carro vai ficar ali, ou que ele vai ficar embaixo consertando seu carro? Possivelmente não. Ele vai te cobrar pelo serviço. Ou quando você vai num dentista, já começa a ir mudando. Quando você vai num dentista, ele te diz a quantidade de horas que ele vai ficar com você? Ou ele justifica o valor dele pela quantidade de vezes que ele vai lhe ver? Eu nunca vi isso. Ele diz, o seu dente está assim e você precisa de tanto. Mas aqui no Brasil, a galera da fisioterapia que vem aí antes da gente começou a vender hora. Então começou a justificar o preço mais alto pela hora. E aí, vou dizer, eu vou ficar com você 1 hora. Quem já trabalhou com liberação miofacial sabe o trabalho árduo que é isso, cara. É um pau. Você pega um cara de 2 metros de altura que precisa fazer uma liberação miofacial e convencionou que é no corpo inteiro, o fisioterapeuta sai acabado. Porque é mão o tempo inteiro. Eu tava com minha mão esses dias inchando. E eu falei, por que isso? Porque eu me peguei fazendo técnica craniana, antes fazendo muita liberação com gua sha. E sem liberar minha estrutura, eu vi que minha mão tava de novo voltando a ficar roxa. E aí eu parei. Comecei a utilizar outras ferramentas para chegar no processo que eu tinha. Eu atendo 12, 13 no dia. Então é algo muito intenso. E aí voltando para a liberação miofacial. O fisioterapeuta começou a trabalhar aqui 1 hora. Comigo isso não funciona. Comigo como é que eu faço? Eu pego o paciente e vejo quanto ele pode pagar. Então eu não posso cortar, né? Porque a galera já começou fazendo isso, então minha hora é R$230, certo? Vou botar aqui 200, fica mais fácil pra gente trabalhar. Esse é o valor da minha hora. Beleza, mas eu vejo que ele não tem condições de pagar, eu vou perder ele? Claro que não, mas óbvio que eu primeiro vou falar do valor mais alto. Eu vou falar pra ele, olha, meu valor é R$200, tá? Mas eu cobro por hora e eu ofereço todas as ferramentas que você precisar. É difícil para você, mas eu quero te gerar resultado. Eu vou passar um procedimento de R$100, de procedimento não. Vou te passar um valor X, você consegue vir? Você consegue fazer? Ontem, por exemplo, eu atendi uma menina que estava sem conseguir abrir a boca e ela sentou, no primeiro momento que ela chegou, ela falou, eu estou com um problema, minha mãe acabou de ser demitida. Putz! Me mata. Quando eu ouço essas coisas, me mata. E eu não tô conseguindo mastigar, eu não tô conseguindo sorrir, eu não tô conseguindo... E aí, eu falei, ok, você consegue ver com sua mãe o valor, né, de mais de R$200? Ela falou, consigo. Eu falei, ok, eu vou dividir isso aqui em mais 2 encontros. Era uma coisa simples. Dava pra eu trabalhar, porque antes de chegar nessa relação de valor, eu fiz perguntas específicas e aqui tem, inclusive, perguntas específicas para que você entenda o seu paciente. Então, o que acontece? Em meia hora, em 30 minutos, se eu cobrasse R$50, que é o que a galera da liberação miofacial cobra, eu tô botando um valor mais baixo, eu consigo gerar resultado no meu paciente, porque eu preciso de 1 minuto em cada músculo que eu vou trabalhar, e eu consigo reduzir o esforço do fisioterapeuta. Tá?
E aí eu vou ter o mesmo valor, ou seja, eu vou ganhar no resultado final os R$ 100 com 2 pacientes em 1 hora. E o que isso vai gerar? Redução de esforço e resultado. Então, será que eu consigo, Cibele, ter um retorno financeiro investindo no agulhamento a seco? Te provei que sim. Além da sua relação de resultado, você consegue gerar redução de esforço. Porque você começa a ser mais específico, tá? Isso quer dizer que substitui a mão, que você não vai usar mais a mão? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu estou dizendo que você vai conseguir chegar no seu valor que você já tinha pré-determinado sem ser em 1 hora. Porque às vezes a pessoa não pode pagar R$ 100, tá? Por 1 hora. E aí você deixa de ter esse paciente. E aí o grande problema é fisioterapeuta afoito. Ele quer ter um padrão de vida que ele ainda não pode ter, mas que vai chegar. Só que para chegar, você precisa ser referência. E para ser referência, você tem que gerar resultado. E aí eu te mostro que se você for referência dentro de uma clínica que atende plano de saúde, você vai ganhar dinheiro. Se você for um fisioterapeuta que atende fisioterapia convencional e você gera resultado, você vai ser referência e você vai ganhar mais por isso, seja no volume ou seja no individual. Qual é o sonho de todo fisioterapeuta? É gerar resultado atendendo um paciente por vez. Mas precisa de estratégia. Não é assim, vou sair agora de ter esse fluxo porque eu era muito bom e os meus pacientes do plano de saúde vão vir atrás de mim para o meu consultório. Não é assim. Porque quando eu atendia essa galera aqui, quando eu atendi esses pacientes, quando eu saí, eles fizeram reclamação, disseram que não ia mais. Tudo isso aqui é balela, tá? Que vinham atrás de mim, ninguém nunca veio. Me sujei toda aqui. Ninguém nunca veio. Porque, na verdade, era um nicho específico. E eu tive que entender que eu tive que criar isso aqui. E aqueles 70 pacientes ficaram lá na clínica, entrou outro colega e gerou resultado. Então, o que o médico disse naquele momento, né? Fisioterapeuta como você, eu tenho várias. Pode ser que sim. Ou não. Tá? Então, a grande diferença desse processo é isso. É você ter estratégia de atender. Então, a minha clínica tem sim fisioterapia convencional, é fisioterapia de entrada. A fisioterapia convencional, ela acaba sendo um valor mais baixo, porque ainda assim a nossa sociedade entende que fisioterapia é ultrassom e TENS. Tá? Então, para esse paciente, e saiam dessa ilusão de que eu vou vender no telefone para o meu paciente, que ele tem que vir fazer uma avaliação. Vender no telefone que esse paciente, ele tem que entender que minha fisioterapia é diferente. Não acontece assim. Não acontece assim. Saia desse mundo, esse mundo aí eu já li isso no País das Maravilhas, eu adoro, inclusive. Não gera dinheiro. Para você ser referência nesse processo, você tem que começar atendendo menos, manter o seu custo. Se seu custo é 60 centavos, não justifica você me dizer que ganhando 40, você não tá tendo retorno. Entendeu? Então, o grande problema é quando não entende o que é custo e o que é lucro. E aí, você continua se achando fisioterapeuta pobre, ganhando mal, sofrendo, que miséria, porque você não tá entendendo. Então, quando eu vi isso, que meu custo era 60 centavos, eu botei do meu bolso e comecei a atender dentro desse processo, tá? É um tema bem delicado, mas que eu faço questão de falar, porque eu acho que a gente precisa perder essa relação de medo de falar de dinheiro, medo de falar de quanto ganha, e fica uma nuvem, e fica um negócio mal falado, né? Ou simplesmente cria inveja na outra pessoa. Não cria inveja, não! Vamos chegar junto, vamos melhorar isso, porque a gente pode ter essa relação. Gente, quanta gente entrou aqui! Vamos lá! Alguns segundos, porque eu não almocei ainda e eu estou indo pra praia daqui a pouco.
porque eu preciso equilibrar minha vida de trabalho. E esse final de semana eu faço 10 anos de formada, com a vida que eu queria, com tudo que eu queria, com todas as possibilidades. Então eu tô muito feliz. Se preparem que a live de segunda, a live de terça, a live de quarta, a live de quinta, a live de sexta vai ser nesse ritmo aí, porque 10 anos não se faz todos os dias. E eu já estou programando os meus 20 anos, os meus 15 anos de formada, o que eu quero, como eu quero, onde eu quero, e eu vou chegar. Cheguei nos 10, vou chegar nos 20, com muito estudo, com muita perseverança, com muito foco e com muita gente ao meu lado me apoiando. Eu acho que isso faz toda a diferença. Dúvidas, perguntas, segundos aqui. Marina tá aqui. Olha, se a sócia estiver aí, a gente tem que dar um super prêmio aí pra quem ficar todos os dias. Jura, Ana? Sério? Que bom, cara. Que bom, que hoje eu tô virada no raio. Hoje eu tô, assim, intensa. É, porque datas comemorativas mexem muito com a gente. Eu comecei a live chorando, sabe, Ana? Porque essa é a realidade que a gente encontra ainda hoje. E eu vejo muito assim, quero vender, não sabe por onde e não há um direcionamento, tá? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Não adianta só vir falar de resultado sem falar como se chega nisso, né? E como eu entendi. E lá, lembra lá quem tava aí no início da live, quando eu tive o meu momento triste, né? Eu tava trabalhando numa empresa, eu não tava recebendo, eu tava gerando resultado, mas não tava recebendo. E eu cheguei em casa muito triste falando pra minha mãe, sabe? Eu vou parar a fisioterapia e eu vou ser supervisora de um produto de beleza. Lembra, mãe? Que eu tinha recebido. E aí eu vi que, na verdade, eu tinha que usar a minha potencialidade de venda com o que eu tinha. Então, minha gente, eu vendo o tempo todo. Eu vou fazer a unha, eu vejo uma pessoa meio de banda, eu já começo a chegar de perto e digo, e aí, hemorroida? É muito legal. E aí, hemorroida? Queda de cabelo? Nossa, é mesmo? Você sabe que isso pode ser uma disfunção de fígado e uma disfunção de intestino? E você tá sentindo dor no ombro? Me fala um pouco mais como é isso. Então, assim, eu sou fisioterapeuta o tempo inteiro. Além de ser fisioterapeuta para vender, para ajudar. Então, se eu chegar num lugar, várias vezes eu tô entrando no avião, eu vejo uma comissária de bordo que perdeu a voz de forma imediata, eu pergunto, eu falo, isso aí pode ser uma disfunção de estômago, busque ver isso e isso, porque eu me considero um agente de saúde, né? E é muito fácil. Então, no prédio onde eu trabalho, as pessoas me conhecem porque eu fui lá, mostrei, né? Comecei a fazer serviço e comecei a falar. Sim, é real, fora do país de Alice. E a gente pode. E olha, é muito tranquilo. Fácil. Não, fácil não. Fácil não é nada, minha gente. Fácil não é ficar bonita, fácil não é ficar gostosa, fácil não é ser amada, né? Não é nada fácil. Não é se amar. Ser amada não é se amar, né? Mas você precisa ter estratégia. E se você tem alguém que te ajude, isso vai ser mais fácil, né? Eu acho que essa é a relação. Que bom, Ana, que bom que vocês estão aqui. Chega que eu vou comer. E agora a programação é partir praia para ver o pôr do sol mais tarde. Se você gostou dessa live e se você acha que os seus colegas fisioterapeutas que te seguem podem começar a me seguir e aprender algo mais, faz um print. Ó. Deixa eu pegar a luz, peraí, deixa eu pegar a luz aqui. Faz um print e me coloca lá. Eu aprendi a como gerar resultado e ganhar dinheiro na fisioterapia.